Hoje eu quero conversar com você sobre como você vai retomar o seu estudo para concurso público. Uma das situações muito comuns que acomete a todo concurseiro é dar uma pausa durante os estudos, seja de uns dias, seja de uma semana, seja de um mês, seja de 5 anos, e aí ele volta a estudar e fica perdido. O que eu faço? Qual que é a melhor maneira? Se eu estou parado há uma semana, se eu estou parado há um mês, se eu estou parado há um ano, qual caminho eu devo seguir? Vou te falar tudo nesse vídeo aqui. Meu nome é Vinícius Moraes, eu sou fundador da Pensar Concursos, a melhor plataforma de resumos esquematizados para te ajudar a ser aprovado mais rápido no seu concurso. Bom, a primeira coisa que você tem que levar em consideração é fazer uma avaliação macro do seu retorno para concurso público, das circunstâncias que causaram isso. Primeira coisa que você tem que avaliar é o seguinte: você parou por 2, 3 dias, foi uma pequena pausa? Você parou por uma semana? Você parou por um mês, por um ano, 3 anos? Há quanto tempo você está parado? Qual era o domínio que você tinha naquela determinada matéria, nas disciplinas que você já vinha estudando e antes desse intervalo que você deu? Isso é importante você ter em mente, porque às vezes o que acontece? O concurseiro para uma semana e ele se desespera. Fica simplesmente, caramba, meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Nada, você vai simplesmente voltar à rotina que você tinha antes. Se você já tinha uma rotina certa ali, já tinha o seu plano de estudo montado, já estava tudo direitinho, tudo que você tem a fazer é pegar e retornar. E algo importante que precisa ser dito é o seguinte: vamos ser franco aqui, como eu sempre faço aqui nos vídeos que eu posto no canal, merdas acontecem. Infelizmente, concurseiro não tem a vida perfeita. Eu sei porque eu estudei durante mais de 4 anos para concurso público e volta e meia acontecia alguma merda. É normal isso acontecer. O que é uma merda que eu estou falando? Às vezes você fica doente, você tem que ficar riado ali de cama uma semana, um mês, um tempão ali, e aí você fica muito ruim, sem condições nenhuma de estudar. Isso acontece. Ou às vezes algum familiar seu, um filho seu, uma filha sua, fica ali também precisando de cuidados que você não tinha previsto antes. Então, coisas acontecem, a vida vai acontecendo. Infelizmente ou até felizmente, a vida não para você só estudar para concurso. Então, chegou ali no dia da prova, a prova não quer nem saber de quais foram os problemas que você teve que ultrapassar. Então, não se desespera se isso acontecer. Saiba que merdas vão acontecer, infelizmente, na sua vida. E aí você já tem que estar preparado para que quando isso aconteça, você administrar isso de uma forma que você consiga retomar o quanto antes para sua rotina normal. O que não é normal é você administrar e ficar tendo merda o tempo todo. O tempo todo tem alguma coisa acontecendo. Isso não é normal. Claro que há casos sim, mas é uma pequena exceção. A grande maioria dos concurseiros dá ali um pequeno problema, às vezes ficou doente uma semana, teve um trabalho muito complicado naquele período ali e beleza. E aí você volta aos seus estudos. Agora, um outro ponto muito importante é que ao você retomar os seus estudos para concurso, o que acontece? Não estabelece uma meta absurda, aquelas metas do Fantástico Mundo de Bob. Principalmente se você está muito tempo estudando, como eu falei aqui antes. Se você está uma semana parado, 3 dias, isso é uma pequena pausa ali, beleza, acontece. Volta a estudar, volta a sua rotina, você ainda está naquela pegada, você ainda tem a famosa memória muscular, você ainda sabe o que fazer. Agora, se você está parado há 6 meses, há 3 meses, há 1 ano, há 5 anos, o que acontece? Você não pode chegar e falar o seguinte: na época eu fiquei parado 6 meses, vou botar aqui esse exemplo. Há 6 meses atrás eu conseguia sentar aqui e estudar, pilhadão ali, 5 horas marcado no relógio, cronometrado, hora líquida ali. 5 horas, 4 horas que seja. Tá. E aí, ao retomar os estudos, você querer voltar e já fazer essas 4, 5 horas. Seja realista, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Vou fazer até uma analogia aqui com a academia. Você treina, você faz musculação. Se você faz qualquer atividade física, pega uma atividade física que você tem habilidade, que você consegue fazer constantemente. Vou dar o exemplo da musculação em si. E aí você pega uma quantidade X de carga ali, de peso. Quando você retoma 6 meses depois, por mais que você saiba fazer o exercício,
você raramente vai conseguir fazer com as cargas que você fazia antes. Você vai sentir muitas dores também se você for naquela linha e você vai acabar se frustrando. Nos concursos públicos, esse é o grande perigo. Você achar que vai voltar fazendo a quantidade de horas que você fazia antes e aí você se frustra e aí você acha que não consegue mais. Ah, meu Deus, eu não consigo mais estudar como eu estudava antes. Claro que não consegue, você não é a mesma pessoa que você era antes, você perdeu aquele ritmo. Então, ao retomar os estudos, estabelece uma meta realista que você consiga cumprir. Eu até sugiro que você faça uma meta um pouquinho abaixo do que você consegue. Então, por exemplo, você antes estudava 4 horas. Você não vai colocar 4 horas de estudo, é um erro. Você vai colocar ali 2 horas de estudo. E aí você vai gradativamente aumentando o seu ritmo de estudo até retomar as 4 horas. Então coloca esse parâmetro um pouco mais baixo para você ir adaptando o seu cérebro a pequenas vitórias. Essas pequenas vitórias vão fazer com que você tenha a sensação de que você está progredindo nos estudos e aí você consegue retomar de uma forma eficiente. Aí agora que você estabeleceu uma meta realista, a gente vai partir para uma outra etapa que é a etapa de verificação. O que é a etapa de verificação? Você precisa dar uma olhada, você precisa se ambientar, saber como que como que você está performando na matéria. Porque às vezes, o que acontece? Você estudou, por exemplo, direito constitucional ou português. Vou pegar até português, que é uma matéria mais comum ali do dia a dia. E aí você sempre foi bom em português. Você tem uma facilidade para adquirir conteúdo. Sorte é sua, inclusive, tá? Porque eu não tenho nada disso. Minha pior matéria é português. Então você pegou ali português. E aí você já tinha um conhecimento muito grande em português. Você já estava ali acertando muita coisa, gabaritando prova e tal. Beleza. Você não vai voltar do zero. Essa é a primeira coisa que você tem que entender. Todo estudo ele é benéfico porque ele vai te agregar alguma coisa. Por exemplo, eu estudei para concurso público durante mais de 4 anos e já tem um tempão. Eu comecei a estudar em 2013, fui até 2017 estudando. A gente está em 2024, anos depois. Se eu pegar hoje para estudar, eu não vou estar do zero. Eu tenho uma noção, eu sei alguma coisa. Está adormecido lá atrás, tá? Mas eu consigo retomar. Não vai ser de uma pessoa que não sabe nem o que é uma Constituição, como foi eu lá no início, quando eu comecei. Então, tenha em mente isso, você não está partindo do zero. Essa etapa de verificação serve para você saber justamente de onde você está, em que pé você está. O que eu recomendo que você faça? Você vai pegar ali primeira coisa, você já sabe qual área você está retomando. Se você não sabe, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo exatamente um mapa prático para você saber como você escolhe a sua área. Beleza, escolhida a área, você já sabe o que você vai fazer. Você vai retomar, você tem um rol de disciplinas básicas ali para você se ambientar. E nesse rol de disciplinas básicas, o que você faz? Você pega algumas questões dos tópicos das matérias. Então, vamos pegar, por exemplo, direito constitucional, o tema nacionalidade. Você vai pegar o tema nacionalidade e aí você vai fazer. Eu recomendo que você pegue 20 questões de determinado tema para fazer, do tópico. Então, você pega ali direito constitucional, o tema é nacionalidade. Você vai pegar 20 questões de nacionalidade para fazer, para você saber como que você está. Só que antes de fazer essas questões, pega um material de revisão, dá uma olhada em algum material rápido que você tem ali, do teu estudo prévio que você já tinha muito tempo atrás. Ou se você não tem nada, dá uma olhada, uma lida básica em qualquer resumo, pode ser qualquer um. Olhou ali o resumo, deixa eu ver aqui como é que eu estou me ambientando e tal. E aí vamos ter coerência também. Se você está há muito tempo sem estudar, provavelmente você vai ter que voltar lá na etapa inicial de estudar toda a teoria novamente. Principalmente se for coisas relacionadas à legislação, que muda constantemente. Aí você está 5 anos fora do mundo das legislações, você está lascado, você já perdeu muita coisa. Tem que voltar ali, não é do zero, como eu falei, mas vai voltar ali do 2, digamos assim. Então você pega direito constitucional, nacionalidade, vou fazer 20 questões, dei uma olhada aqui no resumo rápido, fiz aqui as 20 questões, para quê? Para eu conseguir ter uma noção se eu estou tão ruim ou não naquela matéria. Porque às vezes o que acontece? A gente se engana.
E a gente sempre se engana para baixo, tá? Concurseiro é um bicho pessimista de natureza. O que acontece? A gente acha que está muito ruim na matéria. Só que aí quando você pega para aferir se você realmente está bom ou não na disciplina, e aí como que você faz essa aferição? Por meio de questão. Teoria, questão e revisão. São as 3 etapas do concurso. Você não tem como aferir o seu índice de acerto na teoria nem na revisão. Você afere se você está indo bem ou não na parte de questões. Então, por isso que eu sugiro pegar uma quantidade boa de questões, ali umas 20, fazer de cada tópico para você ir identificando. Pô, nesse tópico aqui eu estou bem, eu consegui acertar mais de 50%. Mais de 70%, pô, legal. Então não preciso ter todo aquele trabalho de voltar, de produzir material de revisão, ou então de ficar ali vendo um monte de videoaula, de ler um monte de PDF. Você não precisa disso. Avalia dessa forma, faz essa etapa de verificação com todos os tópicos ali do seu planejamento de estudos, para você saber se você consegue, se você está bem para retomar ou não. E aí, lembrando, se você está, por exemplo, há um mês, pô, tive um problema aqui, ou até às vezes passei num concurso e dei uma acomodada que acontece, beleza, voltei. Tá, passou um mês, vou fazer ali algumas questões, demora, vai perder um tempinho, mas é um tempo muito útil para você conseguir se nivelar e saber se você está indo bem ou não, ou se você realmente precisa voltar lá de trás, do 2. E por fim, mas não menos importante, na verdade eu diria até que é o mais importante, tenha disciplina. Tenha disciplina. Como eu falei no começo do vídeo, merdas acontecem. Vai acontecer alguma coisa que vai fugir totalmente do seu planejamento. É normal, isso acontece com todo concurseiro. Agora, você precisa ter a disciplina para voltar, retomar os seus estudos e não ficar parando toda hora. Porque essas interrupções constantes ali, vai te frustrar, outro, atrapalha ali o seu entendimento. Às vezes você está conseguindo desenvolver muito bem uma matéria, numa determinada disciplina que você tinha dificuldade. Só que aí você parou, ficou um tempinho sem, cara, naquela disciplina, naquele ponto, por você ter dificuldade, parece que você regrediu do -1. E aí é complicado. Então, ao retomar os seus estudos para concurso, segue esses passos que eu falei aqui, que você já vai estar muito à frente, e tenha disciplina para que você mantenha uma rotina de estudo consistente sem ter que fazer pausas gigantes. E se esse vídeo te agregou alguma coisa, se ele te ajudou, se foi útil para você de alguma forma, eu vou pedir para você se inscrever aqui, deixar o seu comentário, fique à vontade, eu respondo todos os comentários pessoalmente, e para você se inscrever no canal. Esse é o nosso canal que a gente está construindo junto e eu vou estar sempre trazendo informações úteis aqui para te ajudar a ser aprovado no seu concurso público mais rápido. Forte abraço!